Olá, pessoal! Nos vídeos anteriores, a gente viu que diversas culturas convivem juntas em um mesmo espaço, e que essa diversidade pode ser encarada de forma positiva, através do relativismo cultural, ou de forma negativa, através do etnocentrismo. Hoje, a gente vai acrescentar mais elementos nesse debate sobre a cultura, através do conceito de indústria cultural, que vocês já estudaram com a Prof. Jaque, mas hoje a gente vai trazer exemplos diferentes para vocês pensarem sobre esse assunto. Vamos pro vídeo? Vivemos em uma sociedade capitalista e industrializada. O que isso significa? Significa que vivemos em um sistema econômico que busca o lucro e a acumulação de riquezas. Nesse sistema, a indústria é o setor dominante, substituindo a produção manual e aumentando a produtividade. Mas o que isso tem a ver com o que estudamos nas aulas anteriores? Na década de 1940, dois intelectuais alemães analisaram a questão cultural através da sociedade capitalista e industrializada dos Estados Unidos e da Europa do período, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Através dessas análises, os pensadores deram origem ao conceito de indústria cultural. É importante ter em mente que, no sistema capitalista, tudo é transformado em mercadoria, ou seja, tudo é reduzido a um valor que pode ser medido em dinheiro através do preço, para ser vendido no mercado com o objetivo de obter lucro. Assim, segundo Adorno e Horkheimer, esse processo de mercantilização da vida também atinge as expressões culturais e artísticas de uma sociedade, de modo que elas ficam submetidas à lógica do mercado e do lucro capitalista, dando origem à indústria cultural. Deste modo, a definição que vimos sobre cultura, que é um todo integrado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos que é partilhado por todos os indivíduos de uma sociedade específica, se torna mais complexa com a indústria cultural. A partir do momento que se tornam mercadorias, as expressões culturais sofrem um processo de massificação, ou seja, são produzidas e consumidas em grande quantidade, em massa. Essa massificação faz com que as culturas sejam padronizadas, porque passam a se encaixar no que os consumidores gostam, no que dá mais dinheiro, mais lucro, no que faz mais sucesso, no que possui mais popularidade. Além do lucro, a indústria cultural tem como finalidade a divulgação ideológica, ou seja, as expressões culturais passam a servir como um meio de divulgar o pensamento de um grupo específico da sociedade, manipulando os consumidores. Então, o Adorno e o Hockenheim, né, eles analisaram a indústria cultural através da TV, do cinema e do rádio. Mas hoje em dia, né, atualmente, a gente tem a internet. E aí, uma pesquisa nacional por amostra de domicílio chamada PNAD, né, a sigla dela, feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela aponta que 41% dos brasileiros tinham acesso à internet em 2010, mas em 2019 esse número muda e 82% dos brasileiros têm acesso à internet. Então, isso dobrou, né? A porcentagem, então multiplicaram os usuários de internet no Brasil, mas lembrando que isso não é internet instalada em casa, mas sim o acesso à internet sendo em dados e internet instalada em casa, né? E aí a gente percebe então que a internet está presente na vida da maioria dos brasileiros, substituindo então, né, as cartas e o uso do telefone por redes sociais e aplicativos de comunicação que a gente tem no nosso celular, assim como também a gente começa a usar mapas e aplicativos, né, de locomoção pela cidade, como por exemplo o Google Maps ou até mesmo a Uber, assim como a gente começa a comprar pela internet roupas e alimentos, né? E aí, durante a pandemia da Covid, algumas empresas começaram a adotar o home office e algumas universidades e escolas adotaram também o ensino remoto. E isso foi possível com o uso da internet. E no dia 4 de outubro desse ano, vocês provavelmente presenciaram, né, e sentiram isso, que o WhatsApp, o Facebook e o Instagram ficaram fora do ar. E isso gerou muita repercussão e vários alvoroços, né, mostrando então a relevância dessas plataformas no nosso cotidiano e o quanto a gente é dependente delas, né, para nossa comunicação. Mas o que a internet tem a ver com a cultura e a indústria cultural?
Tendo em vista que a internet tem mudado nossos hábitos, costumes e modos de pensar e viver, podemos afirmar que a internet promove mudanças culturais. Assim como o contexto de Adorno e Horkheimer, vivemos em uma sociedade capitalista e industrializada. Portanto, o conceito de indústria cultural possui muita relevância para compreender o que vivemos hoje. Se com o rádio, o cinema e a televisão as expressões culturais já eram moldadas pelo mercado e seus consumidores, com a internet esse ritmo está ainda mais acelerado. Vamos ver um exemplo disso? Nos vídeos anteriores, vimos como as comidas expressam a diversidade cultural de uma sociedade. Lembra que falamos do acarajé, uma comida típica da Bahia, do churrasco, uma comida típica do Rio Grande do Sul, do brigadeiro, como um doce típico do Brasil, e da diferença do bolo de cenoura do Brasil e dos Estados Unidos. Mas quais transformações essa expressão cultural, a culinária, sofre com a indústria cultural e com a internet? Bom, podemos analisar, né, essas transformações através dos aplicativos de comida e das redes de fast food. Fica o questionamento, né? Então, por que nos aplicativos de comida sempre encontramos diversos restaurantes que vendem hambúrguer com batata frita? Segundo o aplicativo de delivery iFood, o número de hamburguerias cadastradas na plataforma aumentou 104% entre março de 2020 e março de 2021, então em um ano. Enquanto as vendas de burgers aumentaram 140% nesse mesmo período de um ano. Mas por que o McDonald's possui 35 mil restaurantes em 119 países do mundo? Bom, a gente tem que relembrar então das nossas aulas passadas, né? Que o mundo é culturalmente diverso e que o Brasil é um país multicultural. Mas então, por que apesar da diversidade cultural brasileira expressa através da culinária, como a gente já viu nas outras aulas, os aplicativos de comida oferecem tantos restaurantes vendendo hambúrguer? E por que o McDonald's vende hambúrgueres em quase todos os países do mundo, apesar das diferenças culturais existentes entre eles? Podemos analisar essas questões através do conceito de indústria cultural. Através da característica da mercantilização, conseguimos entender que os hambúrgueres vendidos pelos aplicativos de comida e pelo McDonald's não são expressões culturais de um determinado grupo social, mas são produzidos e vendidos em busca de lucro. Através da massificação, entendemos que esses alimentos são produzidos em grande quantidade ao redor do mundo de forma igual ou muito semelhante entre si, não levando em conta as diferenças culturais de cada região. Para falar sobre o último aspecto, a divulgação ideológica, perguntamos a vocês: vocês já escutaram expressões como gosto cada um tem o seu ou gosto não se discute? Tendo em vista o que estudamos até aqui, será que isso é verdade? É difícil encontrar uma pessoa que não goste de hambúrguer com batata frita, né? Será que é porque realmente gostamos dessas comidas ou porque nos aplicativos e nas propagandas, nos lanchonetes e restaurantes sempre encontramos essas mesmas comidas para vender? O conceito de indústria cultural nos faz compreender que nossos gostos, nossas preferências e nossas escolhas não são apenas individuais e pessoais, mas são sociais, pois são influenciadas por ideias que consumimos nas mídias, inclusive na internet. De acordo com uma pesquisa de uma empresa de cupons de comida e uma empresa de marketing alemãs, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais usuários no Instagram, o que significa 99 milhões de brasileiros que utilizam diariamente a rede social. Ao mesmo tempo, os aplicativos de comida investem cada vez mais em propagandas e parcerias com o Instagram para venderem e mostrarem seus produtos ali, dentre eles o famoso hambúrguer com batata frita. Portanto, a internet facilita que a indústria cultural se coloque em diversas formas no nosso cotidiano. O que conseguimos concluir é que, de fato, a indústria cultural afeta a nossa vida, se utilizando também da internet, pois, como vimos, é uma tecnologia presente na vida da maioria das pessoas. Os exemplos que trouxemos dos aplicativos de comida e do fast food são interessantes, pois demonstram como a indústria cultural também afeta a alimentação e a culinária. Vamos ver então como é que esse conteúdo é cobrado em uma questão de vestibular? A Universidade Estadual de Londrina, em 2009, escreve assim: de acordo com a crítica à indústria cultural, na sociedade capitalista avançada, a produção e a reprodução da cultura se realizam sob a égide da padronização e da racionalidade técnica.
No contexto dessa crítica, considerando o fast food como produto cultural, é correto afirmar. E aí, eu vou ler por cima, já fazendo uma correçãozinha com vocês, né? Então, vai falar: é correto afirmar que o consumo dos produtos da indústria de fast food e a satisfação dos novos hábitos alimentares contribuem para a emancipação humana. Então, o consumo desses produtos, né, industriais, eles contribuem para uma emancipação da humanidade? Ou a homogeneização dos hábitos, a fazer todo mundo a mesma coisa, né, nos hábitos alimentares, reflete uma criticidade dos indivíduos na cultura de massa? Será que os indivíduos ficam críticos tendo os mesmos hábitos alimentares de todo mundo? Ou a racionalidade e a padronização dos valores alimentares, então o mesmo para todo mundo, permite ampliar condições de autonomia e liberdade? Ou então, né, a massificação desses produtos, a produção em massa desses produtos, sob o que o mercado dita, corresponde uma democratização da sociedade? Bom, gente, eu acho que não. Então, o que resta é a alternativa A, que diz que a padronização desses hábitos e desses valores alimentares, eles obedecem o que a lógica da sociedade industrializada, da industrialização, dita. Mas agora bora para a nossa atividade? Então, a gente encontrou essa imagem, né? E a partir da interpretação dela, a gente quer que vocês escrevam um parágrafo curto, né? De mais ou menos 10 linhas, isso quer dizer que pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem problema. Respondendo então, entendendo essa indústria cultural, né? Esse conceito, a partir dos exemplos que a gente trouxe, do que a gente trabalhou até então, como que essa imagem que está aqui se relaciona com esse conceito de indústria cultural? E existem pontos positivos e negativos da indústria cultural? E quais são eles? Bom, gente, a gente propôs essa atividade para vocês, depois dessa videoaula, com o intuito de realmente trabalhar esse conceito, fixar esse conceito de indústria cultural. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem vir perguntar para mim e para a Bia, sem problemas nenhum, a gente está disposta e está aberta a conversar pelo WhatsApp, não precisa ser no grupo, pode mandar uma mensagem privada sem problemas, a gente tira as dúvidas, a gente pode ajudar na construção desse parágrafo, tudo tranquilo. E a gente quer que seja uma coisa legal para vocês, que vocês consigam fazer e que vocês vejam sentido, tá? Qualquer coisa é só procurar a gente e também, se quiserem e se puderem, mandem uma fotinha do que vocês escreveram, tanto no privado quanto no grupo, tanto faz, porque a gente fica muito curiosa para ver as atividades de vocês e a gente quer muito ver o que vocês escreveram, tá? Não é para corrigir, não é para julgar, é só realmente para saber e conhecer um pouquinho mais de vocês, porque a gente queria muito conhecer vocês. Obrigada, pessoal. Beijos, até mais.